Olá, eu sou o professor Rones e você está no canal Pedagógico Maracanaú. Hoje, em nossa live, trataremos sobre o cálculo de férias. Então, vamos nessa. O que seriam as férias? As férias, segundo a CLT, trata-se de um período remunerado de descanso que compreende a 30 dias, concedidos ao empregado após um ano de duração do contrato de trabalho, para recuperação das condições físicas e mentais despendidas no trabalho. Como foi dito, o trabalhador terá um período de 12 meses antes de sair de férias. Esse período é conhecido como período aquisitivo de férias. Após esse período aquisitivo, caso o empregado não goze das suas férias, ele entrará no período concessivo. É um período que corresponde a mais 12 meses. Observação: o empregador deverá dar as férias do empregado ainda dentro do período concessivo. Do contrário, o mesmo terá que pagar férias em dobro para o empregado. Temos também o período de gozo, que corresponde ao período de 30 dias de férias, que é a quantidade de dias que o trabalhador usará para repousar durante o seu período de descanso de férias. Bem, vejamos um exemplo. Suponhamos que um funcionário seja admitido no dia 20 de setembro de 2001. Como ficaria a sua PA, ou seja, o seu período aquisitivo? Ficaria do dia 20 de setembro de 2001 a 19 de setembro de 2002, ou seja, exatamente 12 meses. E o seu período aquisitivo? 20 de setembro de 2002 a 19 de setembro de 2003. Ou seja, é a continuação, são mais 12 meses. Como ficaria a sua PG? Caso o funcionário venha tirar férias, ele poderá tirar férias no dia 1º de julho de 2003 a 30 de julho de 2003. Perceba que esse período de gozo de férias ele ainda está dentro do período concessivo. Ou seja, caso o empregado venha tirar férias nesse período, ele vai receber o seu valor integral e o empregador não será punido a pagar férias em dobro para esse empregado. Entendido? Pois bem, vamos lá. Também a quantidade de férias, de dias de férias tirado, está condicionado à quantidade de faltas tidas dentro de um ano pelo empregado. Por exemplo, se o empregado faltar até 5 dias em um ano, ele poderá tirar 30 dias de férias normal. Caso ele venha faltar entre 6 a 14 dias, ele vai tirar apenas 24 dias de férias. De 15 a 23, 18. De 24 a 32, 12. Se ele faltar mais do que 32 dias em um ano, ele não receberá nenhum dia de férias. Compreendido? Se possível, bate um print dessa imagem. Quais são as obrigações do empregador com relação às férias? Bem, ele tem que dar o aviso de férias ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência. Para que isso? Para que o empregado se organize e se prepare para as suas férias. E o empregador encontre, treine ou contrate de forma temporária alguém para substituir aquele funcionário enquanto ele estiver em gozo de férias. Uma outra obrigação é pagar as férias com 2 dias úteis de antecedência ao início do gozo. Ou seja, suponhamos que um empregado venha sair de férias no dia 30 de julho de 2020. Antes desse período, ou seja, 2 dias antes, no dia 28 de julho de 2020, o pagamento já deverá estar em conta, ok? Pagar um terço constitucional. Logo mais, veremos como calcular o terço constitucional, que é um direito e uma obrigação do empregador.
Considerar a integração das horas extras, demais adicionais, como insalubridade, precuriosidade, no cálculo de férias. Pagar férias em dobro se não conceder ao empregado as férias dentro do PC, como a gente aprendeu, período concessivo. Ele precisa conceder ali as férias dentro do período concessivo. Férias em dobro, como já havia falado, lá. Enfim, como funciona o cálculo de férias? Suponhamos este exemplo. Um funcionário foi admitido no dia 1º de junho de 2012. Logo, a sua PA será entre 1º de junho de 2012 a 31 de maio de 2013. E sua PC, período aquisitivo, será no dia 1º de junho de 2013 a 31 de maio de 2014. Se ele for tirar as férias, ele poderá tirar, por exemplo, aí apenas um exemplo, no dia 1º de julho de 2003 a 30 do dia 30 de julho de 2003. Veja que o gozo de férias, o período que ele vai tirar férias, está dentro do período aquisitivo. Logo, não há de se falar aqui em férias em dobro. Adiante, este é o primeiro passo. Verificar se o funcionário está dentro dos pré-requisitos para a concessão de férias. Como o período que está se falando aqui, ele está dentro do período concessivo, então ele tem sim o direito a tirar suas primeiras férias. Segundo passo, devemos calcular o valor proporcional ao tempo de trabalho. Perceba que ele já está dentro do período aquisitivo, ou seja, ele já tem um ano de trabalho cumprido, prestados pela empresa. Ou seja, ele já completou ali aqueles 12 meses exigidos. Então, ele receberá remuneração, salário integral de R$ 1.500. Terceiro passo, calcular o adicional de 1/3 constitucional, que é bem simples, diga-se de passagem. Tudo que temos que fazer é pegar o salário do funcionário, dividir por 3. Então, 1.500 dividido por 3 é igual a R$ 500. Logo, 1/3 constitucional corresponde a R$ 500 da remuneração do salário do funcionário. Quarto passo, soma-se o salário mais 1/3 constitucional de férias. Então, vamos somar R$ 1.500 mais 500, que é igual a R$ 2.000. Então, o valor bruto de férias é igual a R$ 2.000. Lembrando, esse ainda não é o valor que vai ser creditado na conta do funcionário. Apenas é mais um passo. Quinto passo, calcular o INSS. Bem, agora vamos calcular os descontos. Mas o cálculo do INSS, ele é calculado não em relação ao valor do salário, quando estamos falando de cálculo de férias, mas sim na remuneração bruta de férias. Consultando a tabela do INSS, veremos que o valor de R$ 2.000 compreende a uma alíquota de 9%. Fazendo os cálculos, temos 2.000 vezes 9 dividido por 100. Cancelando os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima, teremos 20 vezes 9, que é igual a 180. Então, o valor do desconto do INSS é igual a R$ 180. Próximo passo. Em seguida, deveremos verificar se o mesmo ele precisará descontar o cálculo do IRRF, como foi visto em aulas anteriores. A base de cálculo do IRRF é o valor bruto menos o valor do INSS, ou seja, será R$ 2.000 menos 180, que é igual a 1.820. Atenção aqui, a tabela utilizada aqui é uma tabela desatualizada, mas os cálculos são os mesmos. Consultando essa tabela, o valor de 1.820 compreende uma alíquota de 7,5%. Realizando os cálculos, veremos que 1.820 vezes 7,5 dividido por 100, cancelamos o zero de baixo do 100, do denominador 100, com o zero de cima do numerador 1.820. Teremos R$ 182 vezes 7,5 dividido por 10. Realizando os cálculos,
obteremos o valor de 1.365 dividido por 10, ficará R$ 136,50. Ainda, consultando a tabela do IRRF, veremos que o colaborador terá um desconto de R$ 128,31. Fazendo essa subtração, o desconto ficará no valor de R$ 8,19. Tudo bem? Então, teremos dois descontos, de R$ 180,00 de R$ 8,19. Lembrando que essas tabelas elas não estão atualizadas. Sétimo passo, cálculo do valor líquido. Então, pega-se o valor bruto das férias, R$ 2.000, o valor de desconto do INSS, R$ 180,00, valor do desconto do IRRF, R$ 8,19. Fazendo as subtrações, teremos R$ 2.000 menos 180 menos 8,19, que é igual a R$ 1.811,71. Ou seja, o valor líquido das férias creditado ao empregado será de R$ 1.811,71. O funcionário também receberá um documento que faz menção dos ganhos, das receitas e dos descontos de férias. É a chamada guia de férias, que corresponderá aos seguintes dados nesse nosso exemplo: salário igual a R$ 1.500, um texto constitucional igual a 500, valor bruto, que é a soma dos dois valores de cima, igual a R$ 2.000, valor do INSS, alíquota igual a 9%, é igual a R$ 180, valor do IRRF, alíquota igual a 7,5%, igual a R$ 8,19. Subtraindo o valor bruto e os seus descontos, obteremos o valor líquido de R$ 1.811,81. Alguma dúvida? Pessoal, caso você não tenha compreendido alguma dessas etapas, peço a você que pare o vídeo, faça algumas anotações e, caso ainda surja alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo, certo? Vocês têm vocês têm pelo menos aí o meu WhatsApp e podem a qualquer momento entrar em contato. Lembrando que utilizaremos a aula sobre a MP 936 e esta aula como base para o nosso exercício dessa semana. Lembrar vocês também que é necessário que vocês façam essas atividades para que seja creditado a presença de vocês dessa semana. Tudo bem? Caso você ache relevante o conteúdo, comenta, compartilha e, se possível, dá um like. Valeu! Acabou.